Então, gente, vamos começar a próxima aula, que é o tratamento conservador da polpa, tá? Vai, pode ir. Tratamento conservador da polpa, né? Então, nesse tratamento conservador da polpa, qual é o objetivo? O principal objetivo de você conservar um tratamento, uma polpa vital num dente, é você terminar a formação da raiz. Então, normalmente você indica um tratamento conservador em dentes de pacientes jovens com ápice incompleto, tá? Olha, por que a gente não indica normalmente tratamento conservador em pacientes adultos, né, em dentes de pacientes idosos? Porque a polpa ela é pouco reativa. Então, a polpa de um paciente idoso, de um paciente adulto, ela é mais fibrosa do que celular. Então, a probabilidade dela formar uma ponte de dentina é muito pequena, tá? Quais são os principais tratamentos conservadores? 4 tipos. Capeamento, proteção da dentina, capeamento indireto, capeamento direto e pulpotomia, tá? Capeamento direto. Você vai colocar um material, né, protetor, uma fina camada em cima da dentina para proteger a polpa e estimular a cicatrização, tá? Normalmente, nesse caso, você pode deixar ainda um pouco de dentina cariada. Você faz o forramento e você espera a guarda de 45 a 60 dias. Depois você vai abrir e essa dentina que estava cariada, ela pode ter sido remineralizada, tá? Tratamento expectante. As indicações: cáries profundas em dentes jovens com ápice aberto, né? Com dor apenas provocada. Gente, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque se eu já tenho uma dor espontânea, eu já não posso mais fazer um tratamento conservador. Eu tenho que partir para um tratamento radical, tá? Resposta normal aos testes de sensibilidade. Então, o teste de sensibilidade, ele tem que... Você encosta o endofrost, o gelo, né, o gás refrigerante, o paciente tem que sentir dor e após a remoção do endofrost, você pode... a dor tem que cessar, tá? Você também não pode ter alterações radiográficas. Então, aqui a primeira etapa, como é que ela é feita? Isola o dente, remove toda a cárie. Nesse caso eu preciso remover a cárie isolado? Sim, porque se você tiver uma exposição acidental, você já não tem contaminação. Aqui eu preciso não ter nenhuma contaminação. Então eu já faço todo o procedimento isolado, tá? Lavo abundantemente, seco, isolo a dentina com hidróxido de cálcio, pasta, ou AZE, tá? Após 6 ou 8 semanas, verifica os resultados radiográficos, vê se não tem nenhuma lesão. Por quê, professor? Por que, Alia? Porque nesse período o dente pode ter necrosado. Então, você tem que fazer uma radiografia e na volta você tem que fazer os testes de vitalidade, para ver se está respondendo normal, tá? Oi? Seria o de cal e o número, né? Seria o de cal e o número, mas Não, é porque é o que eu falei no começo da aula. Na verdade, o tratamento conservador, dificilmente você vai indicar num dente de um adulto, porque ele já não tem uma reação da polpa tão favorável. Então, normalmente você indica em pacientes jovens. A literatura te fala até 15 anos. Mas não é tão favorável, né? Você vai remover todo o material restaurador, ver se a dentina desmineralizada, lavar, fazer o capeamento indireto, propriamente dito, com de cal ou ionômero de vidro e a restauração definitiva, tá? O tratamento inicial, né, quando o dente for aberto, né, a cárie, ela tem que parecer paralisada. Então, ela tem que ter uma resistência ao corte, para você ver que deu certo. Normalmente, nesses casos, ela vai mudar de vermelho rosado para um castanho ou para um cinza, que é a dentina remineralizada, tá? Outros tipos de conduta, né, nessa primeira etapa, se você estiver preocupado, achando que não deu certo, é você retirar toda a dentina. Então, abrir. Eu deixei um pouco de dentina
cariada, fiz o capeamento. 8 semanas depois, se eu abrir novamente, tenho dúvida se aquela dentina realmente remineralizou, eu removo toda a dentina, tá? Indicação, principal indicação, né, do capeamento direto. Agora eu já tenho uma exposição pulpar, tá? Então, no indireto, eu ainda deixei cárie e vou tentar não ter exposição. No direto, eu já tenho uma exposição pulpar, tá? Qual é a indicação? Pequena exposição acidental, enquanto a polpa não apresenta sintomas de inflamação. Gente, quem vai determinar isso é a sintomatologia do paciente. Toda vez que o paciente chegar no seu consultório e falar que ele tem uma dor sempre provocada e que cessa após a remoção do estímulo, é o fator mais importante. Então, quando ele tem uma dor provocada, que cessa imediatamente após a remoção do estímulo, a polpa ainda responde positivamente e não tem um grau de inflamação muito grande. Toda vez que ele tem uma dor espontânea ou provocada que não cessa após a remoção do estímulo, você já tem uma polpa inflamada irreversivelmente. Nessa situação, eu não posso fazer um capeamento direto. Eu tenho que partir para um tratamento mais invasivo, que nesse caso é a pulpotomia, tá? Resultados mais favoráveis com exposição traumática em dentes jovens e forame amplo, é o que eu acabei de falar. Toda vez que você tem um dente de um paciente adulto, você tem a polpa mais fibrosa. Então, a possibilidade dessa polpa reagir aos processos restauradores é muito pequena, tá? Toda vez, o capeamento ele deve ser feito nas exposições por cárie, né? Ele não deve ser feito nas exposições por cárie porque você já tem um micro-organismo, uma contaminação ali do início do tecido pulpar, tá? No exame macroscópico, você tem que observar se não existem... Não pode. Oi? Nunca fez? Capeamento? Nunca fez o direto? Ah, pode. Tem resultados bons em dentes de pacientes jovens, tá? Quanto maior a área de exposição, menos favorável será o diagnóstico, lógico. Quando a gente fala em pequena exposição acidental, é pequena, é bem pequena, tá? Principal material usado, sempre o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é o material com maior embasamento científico, utilizado tanto em casos de capeamento direto, capeamento indireto, pulpotomia e às vezes até em dentes de tratamento com risogênese incompleta, tá? Direto é PA, né? PA, tá? Mecanismo de ação, né? Ainda tem alguma dúvida, mas normalmente sabe-se que produz uma zona superficial de necrose, tecido pulpar, que vai servir como isolante da polpa. Após 30 dias começa a formação da ponte de dentina. Gente, essa ponte de dentina normalmente ela não é visível ao raio-x. Então o que vai favorecer se houve um sucesso ou não são os testes térmicos, então o teste com gás refrigerante e a radiografia, para ver se não houve formação de nenhuma lesão apical, se o dente não necrosou e não teve uma lesão apical, tá? Quais os materiais que você pode usar também como capeamento direto, no capeamento direto? Os adesivos dentinários, o MTA, mas qual é a desvantagem do MTA sobre o hidróxido de cálcio? O custo. Hoje o MTA, 1 grama de MTA custa R$200, 1 grama, né? E o glicocorticosteroide que eu particularmente nunca usei, tá? Qual a técnica? Vamos lá. Anestesia, isolamento, antisepsia do campo operatório. Então você vai fazer uma limpeza do lençol de borracha com álcool 70 ou hipoclorito de sódio ou álcool com iodo. Limpeza da cavidade, remoção de toda a dentina cariada. Nesse caso você não deixa a dentina cariada. Lavagem com água de cal. A água de cal ela é feita com soro fisiológico ou água destilada com pó de hidróxido de cálcio PA.
Você faz uma mistura, deixa o pó decantar e só suga toda aquela água que ficou em cima, tá? Hemostasia, porque vai sangrar, porque se você expôs, vai ter sangramento, tá? Secagem, capeamento direto propriamente dito. Aplica sobre a polpa exposta 1 milímetro de pasta de hidróxido de cálcio de endurecimento rápido. Na verdade, aqui ele está falando para você colocar o pasta-pasta, mas você também pode optar por colocar o hidróxido de cálcio PA, tá? Restauração, retiro o isolamento, após 15 ou 30 dias vai ser feita uma avaliação radiográfica e clínica. Nesse momento a gente vai fazer o teste de sensibilidade para ver se o dente está respondendo, tá? Sucesso, em que momento que eu tive sucesso? Ausência de dor, respostas normais aos testes, ausência de alteração radiográfica e desenvolvimento de uma ponte de dentina, que normalmente às vezes a gente não consegue visualizar radiograficamente, tá? E é só por teste frio, né? Sempre, o teste frio é o mais confiável, tá? Pulpotomia. Então a gente fez o capeamento direto, que é quando você ainda tem tecido cariado e você deixa um pouco de tecido cariado, faz a proteção indireta. 60 dias após, você vai abrir e vai fazer a verificação se houve a remineralização daquela dentina. O capeamento direto, quando você teve uma exposição acidental pequena, você vai fazer a proteção daquela exposição, restauração provisória e depois de 60 dias você vai fazer a verificação radiográfica e clínica. A pulpotomia, você vai remover a polpa coronária. Então, nesse caso, você remove a polpa coronária e deixa a polpa radicular para complementação da raiz, tá? Indicação. A indicação normalmente é em dentes descidos, em dentes permanentes jovens, incompletamente formados. Então ninguém vai fazer uma pulpotomia num dente de um adulto. Por que que eu faço a pulpotomia? Porque eu quero manter pelo menos a polpa radicular. Quando eu ainda tenho aquela bainha epitelial de Hertwig, que vai completar a formação radicular. Porque aí eu tenho aí uma raiz mais bem formada, mais bem estruturada, com a parede de dentinária mais espessa, tá? Como procedimento de emergência antes do tratamento endodôntico, então, estou atendendo um paciente adulto, não tive tempo de fazer a instrumentação. Nesse primeiro momento, como emergência, eu posso fazer a pulpotomia. Não é que ele vai ficar com a pulpotomia. Nesse primeiro momento, emergencialmente, eu faço a pulpotomia, tá? Em dentes parcialmente desenvolvidos, em que o tamanho e a forma, né, do espaço pulpar são desfavoráveis para o tratamento convencional naquele momento, tá? Após trauma, fraturas, né, e exposição da polpa em dentes anteriores. Então, assim, é uma indicação muito precisa, muito restrita. A gente, às vezes, faz uma pulpotomia simplesmente para aguardar o momento certo de fazer o tratamento endodôntico, tá? Existem duas técnicas de pulpotomia, a técnica clássica e a pulpotomia rasa. Vamos falar de cada uma delas. Na técnica clássica, como que é feito? Gente, essa sequência eles podem pedir, tá? Anestesia, preparo inicial da coroa, isolamento, asepsia, limpeza da cavidade, remoção de toda a cárie e lavagem abundante. Aí você vai fazer o acesso já isolado. Olha, por que eu não posso fazer igual a gente faz nas outras situações? Porque se possivelmente você contaminar essa polpa, ela vai necrosar. Aí você não vai conseguir ter a formação radicular, tá? A amputação da polpa coronária usando colheres de dentina afiada, lavagem com água destilada, hemostasia. É importante a aparência do tecido pulpar no momento do corte. No momento que você vai cortar a polpa, ela tem que apresentar uma resistência ao corte. Ela não pode estar se desfazendo. Ela tem que estar vermelho, vivo e rutilante, sangrante. Ah, olha, tá rosa, tá pálido. Não tá boa, não vai dar certo. Então ela tem que ter esse vermelho vivo, rutilante. Você tem que ter uma resistência ao corte para poder ter sucesso na pulpotomia.
Aplicação de uma camada espessa de 1 a 2 milímetros de pasta de hidróxido de cálcio sobre a superfície exposta ou de MTA, tanto faz, tá? Restauração e remoção do DIC. O paciente retorna após 1 semana, 3 meses, de 6 em 6 meses, até 2 anos. Por quê? Dependendo do momento que você teve que fazer a pulpotomia, demora às vezes 2 anos para complementar, fazer a formação, terminar a formação da raiz. Normalmente, após a erupção do dente na cavidade oral, demora de 2 a 3 anos para uma formação completa da raiz. Então, se esse paciente teve um trauma no incisivo central com 6 anos e ele começou com 7 anos e começou a erupcionar com 6, ainda tem um tempo para terminar essa formação radicular, tá? Pulpotomia rasa ou parcial. É a exposição pulpar por trauma em dentes anteriores, né? Diversos estudos demonstram que a inflamação limita-se de 2 a 3 milímetros da superfície da polpa exposta, devido ao trauma. Nesse caso, a gente vai fazer não a pulpotomia total, a gente vai fazer uma curetagem, é chamada pulpotomia rasa. Você vai abrir um pouquinho mais do que foi exposto e vai fazer um corte da polpa parcial. Você não corta a polpa totalmente, a polpa coronária totalmente, tá? Anestesia, isola, remove tecidos de granulação, remove poucos milímetros do tecido pulpar, de 1 a 2 milímetros. Nossa, área é difícil isso. É um pouco complicado, mas clinicamente dá certo. Lavagem com soro, hemostasia, né? Aplicação do hidróxido de cálcio ou do MTA. Uma fina camada de uma resina flow, por quê? Porque se você deixa o MTA exposto, ele vai lavar na hora que você for fazer o ataque ácido para restaurar esse dente, porque é dente anterior, ele vai lavar. Então você põe uma fininha camada de uma resina flow e depois você faz a restauração definitiva, tá? Na verdade, existe uma controvérsia, né, em relação se você abre o dente depois que você fez a pulpotomia e completou a raiz, ou se você deixa a pulpotomia e você faz o controle radiográfico. Então, nesses casos, alguns pesquisadores, eles acham que a pulpotomia ela pode produzir uma calcificação do sistema de canais radiculares, levar a uma necrose. Se você tiver insucesso, não vai ter jeito. Você vai ter que abrir e tratar o sistema de canais radiculares. Se você tiver sucesso clínico e radiográfico, você pode deixar o dente que sofreu a pulpotomia quietinho, sem tratamento endodôntico, tá? Que eu falei para vocês. Qual é a controvérsia, né? A principal controvérsia, né? Na prática, você reabrir um dente, né, que sofreu uma pulpotomia, né, ele pode ter uma calcificação, uma reabsorção interna, pode sofrer necrose. Então, depende muito de casos para casos, tá? Vamos... nessa foi menorzinha, viu? Todo mundo cansado. Vamos lá. Assinale o aspecto que é desfavorável à pulpectomia. Gente, olha só. Eu tentei achar essa questão na internet e não consegui. Na verdade, eu acho que está errada. Eu acho que não é pulpectomia, eu acho que é pulpotomia. Porque as opções não batem. Então, vamos pensar na pulpotomia, tá? O que eu tenho que pensar? Que é um aspecto desfavorável. Sangramento discreto ou ausente quanto acessada. Sangramento normal após o corte. Polpa dental consistência, que oferece certa resistência à ação da cureta. Aspecto da coroa dental íntegra. Eu acho que está totalmente fora de lógica. Então, assim, eu mantive porque estava na apostila. Mas para mim, essa questão foi anulada. Tá? Então eu coloquei pra gente ver que também tem questões que são anuladas. Não bate, porque na verdade o que desfavorece a pulpectomia? A gente está falando de tratamento conservador, a gente está falando de pulpotomia, tá? Essa apostila, não, me deram como apostila nova, não sei. Vamos lá. Em relação às características que contraindicam aí sim, o tratamento conservador da polpa, assinale a incorreta,
tá? Polpa com resistência pastosa ou liquefeita? Contraindica? Sim, contraindica. Eu preciso de uma polpa com resistência, tá? Presença de sangramento ou hemorragia leve? Não, não contraindica. Então, a opção é B. Vamos seguir. Ausência de sangramento? Contraindica. Ausência de sangramento. Eu quero que sangre, porque se não sangra, tá necrosado. Aí eu não vou fazer pupotomia, tá? Desintegração da polpa durante a remoção? Contraindica. Polpa sem estrutura? Contraindica. Então, o que indica é a presença de sangramento ou hemorragia leve. Por que o leve aqui foi importante? Porque se eu também abro um dente e ele tem uma hemorragia abundante, eu não consigo secar, eu não consigo ter a hemostasia, também não tá bom, tá? Resposta B. Mecanismo de ação do hidróxido de cálcio quando realiza uma pupotomia e quando ele é utilizado no vedamento da câmara pulpar. Gente, nesse caso aqui, vocês têm que estudar as propriedades do hidróxido de cálcio. Não adianta eu ler aqui para vocês e falar qual é a certa. Tem que pegar no livro e ver passo a passo das indicações e das propriedades do hidróxido de cálcio. A acidez do hidróxido de cálcio promove uma extensa necrose que estimula a formação de ponte dentinária e o aparecimento de novos odontoblastos? Não. Na polpa, ele libera íons cálcicos que agrupam e formam uma ponte dentinária devido à desnaturação proteica pela ação irritante do hidróxido de cálcio? Também não. O hidróxido de cálcio é encapsulado, liberando íons livres que formam uma barreira dentinária após a reação com o gás carbônico existente na polpa? Não. O hidróxido de cálcio promove desnaturação proteica superficial, a gente falou lá atrás, e forma granulações de carbonato de cálcio, a reação do gás carbônico com o cálcio, estimulando o organismo a depositar imediatamente sais de cálcio após o aparecimento de novos odontoblastos que formam uma barreira mineralizada. Então, a resposta é D. Tem que estudar as propriedades do hidróxido de cálcio, tá? Paciente com 5 anos de idade, sexo feminino, apresenta queixa de dor espontânea, olha que importante, e contínua no dente 65. O exame clínico mostra lesão de cárie nesse dente e ao exame radiográfico observa-se espessamento do espaço periodontal na região do 65. Há biofilme visíveis nos dentes anteriores. Os dentes 55 e 85 apresentam restauração de amálgama. O diagnóstico compatível com a condição apresentada pelo dente 65 e a respectiva terapêutica endodôntica são. Então, o paciente ele tinha uma dor espontânea e uma cárie profunda. Então, se ele tinha dor espontânea e cárie profunda, a polpa, dor espontânea e cárie profunda, normalmente a polpa está viva e inflamada, tá? Mas vamos ver as opções. Pulpite crônica hiperplásica, não. Na pulpite crônica hiperplásica eu não tenho dor espontânea. Então eu elimino a A. Necrose pulpar? Não, porque só necrose eu não tenho dor. Eu tenho dor se a necrose estiver associada a uma alteração perirradicular, tá? Pulpite aguda? Pode ser. Vamos seguir nas outras. Alteração pulpar degenerativa? Não. Hiperemia? Na hiperemia eu não teria dor espontânea. Então a opção certa é C. São contraindicações da pulpotomia, exceto, vamos lá, calcificações pulpares, fratura a nível ósseo, dente apresentando dor espontânea mitigada por analgésicos, ou seja, eu ainda consigo controlar? Sim. Ausência de sensibilidade? Não. Envolvimento perirradicular, periapical? Também não. Opção C. Foi, gente? Vamos tomar um café? Dar uma acordada? Aí a gente volta